Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, todas e todos. Espero que estejam bem nesse difícil tempo que nos coube viver. Testando aqui, o programa vocacional, ele continua com as ações remotas. Durante os 2 primeiros meses eu experimentei o formato das orientações em texto com os estudos para nascer palavra, que é uma pesquisa que eu desenvolvo há cerca de 10 anos e é a primeira vez que eu realizo os estudos para nascer palavra de forma remota. Então eu montei as orientações com o material em PDF que já está circulando, que eu posso também deixar nos comentários, quem tiver interesse. E hoje nesse vídeo eu quero falar testando aqui o outro formato, fazer um apontamento que é um caminho que eu costumo fazer nesses nossos encontros, quando eles eram os encontros presenciais, sempre a gente tinha dentro do panorama dessa pesquisa, eu brinco que eu sou um educador que se você falar oi pra mim eu já monto uma roda. Então é sempre em roda, a gente se percebendo, a gente se olhando. E hoje o caminho que eu vou fazer nesse vídeo é um caminho que parte de uma pergunta, de uma inquietação que eu costumo compartilhar com as pessoas nos nossos encontros de criação. E eu vou fazer para você, neste momento, você que está aí vendo esse material, que é: qual a última vez que você escreveu algo que não fosse nem informativo nem avaliativo? Normalmente nos encontros eu dou um tempo para a pessoa esperar, pensar sobre. E aí nesse formato de vídeo, possivelmente você está vendo no YouTube, eu não sei, você quer pausar e pensar e depois você volta aqui no vídeo, enfim, ou se você quiser também ir numa toada só, a gente vai junto aqui. Mas retomando, é um ponto de atenção sobre as utilizações que nós fazemos da escrita no nosso cotidiano. Por que eu digo isso? Porque a escrita ela é uma forma de poder. Se a gente pensa na relação da história com a pré-história, qual que é o marco que dividiu a pré-história da história? A invenção da escrita. A invenção da escrita ela altera a nossa relação com a memória e ela altera a nossa relação com a produção cultural. E aqui eu estou considerando cultura no sentido etimológico e no sentido mais extenso. Na primeira acepção ali de agricultura, cultura do arroz, cultura do amendoim, como o que é cultivado. Então, dentro desse espectro que a humanidade foi desenvolvendo, que a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, foi desenvolvendo de produção de cultura, de transmissão e construção de saberes, a escrita ela exerce um papel fundamental nesse processo. Então, pensar que numa aldeia, numa comunidade, todos os processos de saberes nos períodos de sociedades que não eram sociedades letradas, essa transmissão e essa aquisição de conhecimento se dava pelos saberes orais. Isso ocorria que as pessoas que mantinham esses saberes, quando elas morriam, em grande parte esses saberes morriam com elas. Óbvio que ainda hoje existem saberes que nem escrita e nenhum, eu pelo menos acredito nisso, nenhum outro canal de transmissão ou de construção do conhecimento chegue. Por exemplo, as lideranças indígenas que faleceram agora por conta da pandemia de Covid-19. É comum a gente ver nos recados, nos anúncios sobre o luto e sobre a morte, como que as etnias lidam com isso, como se... inclusive eu vi numa postagem alguém colocando que são bibliotecas, nessa relação do conhecimento ali que essas lideranças exerciam e os saberes que elas tinham, e isso é, enfim, um acervo humano valiosíssimo. E pensar que a escrita, então, ela vem alterando essa forma de transmissão, de construção de conhecimento. Então a escrita ela é uma linguagem de poder. Se a gente pensa nas relações hoje da Constituição, as constituições dos países,
elas são escritas. Parece óbvio pensar nisso, mas existem outras formas da gente comunicar. As grandes religiões, talvez as duas grandes religiões aí monoteístas hoje no mundo, que é o cristianismo e o islamismo, elas se baseiam na palavra. São religiões que se baseiam em livros. O islamismo no Alcorão e o cristianismo e suas ramificações na Bíblia. Então a relação com a palavra é uma relação que molda o comportamento cultural de bilhões de pessoas. Pensar que cerca de 2 bilhões de pessoas são da religião cristã e 2 bilhões de pessoas são da religião islâmica. Então a gente está falando de parte significativa do mundo que se baseia ou baseia um espectro da sua moral, dos seus comportamentos em livros, no que está escrito. E por que eu estou dizendo dessa relação da escrita com o poder? Voltando na pergunta que eu te fiz, que eu não sei se você pausou o vídeo, se você ainda está aqui comigo. Mas eu perguntei isso para que a gente pense na nossa memória. E é isso um pouco que essa primeira orientação aqui em vídeo vai acessar aí para vocês. Qual que é a sua memória em relação a esse saber? Porque se você foi escolarizado, se você foi alfabetizado ou alfabetizada, vocês possuem um saber que em nenhum momento se separa de um escritor ou de uma escritora. Você possui todo o código aí, o código de linguagem e o código da sua língua, que é a língua materna. Eu acho bonito a gente pensar. Na língua portuguesa a gente tem esse nome para lidar com a língua, que é a língua que a gente recebe, que a gente lida com ela, que é a língua materna. E de fato, assim, é uma imagem bonita para pensar que parece que vem junto com a mãe. É algo que vem, apesar dessa questão da aquisição da linguagem, dividir os linguistas aí, a ciência, né? Tem os gerativistas que acreditam que existe um campo específico no nosso cérebro, que é gerador de linguagem. Existem outros estudos que acreditam que não, que isso foi sendo desenvolvido, obviamente, pelo cérebro humano, mas sem uma parte específica, né? É uma parte específica do cérebro que seria responsável pela linguagem, enfim. Mas retomando a nossa memória, então, se nós temos um saber, eu vou propor uma outra provocação aqui rapidinho. Desde que começou esse vídeo, é muito provável que você tenha produzido vários textos. Vários, eu não sei quais. Então, se você pensou, se você me conhece ou não, se você olhou para o meu cabelo, se você pensou nesse botão aqui, pô, o botão está aí até o final, não sei. Ou seja, como nós pensamos linguagem, vários textos circularam e você produziu vários textos na sua cabeça. Então, se a gente considerar texto não só o que está no papel ou o que a gente anota ali no celular, mas o que a gente pensa por meio da língua materna, nós estamos nos comunicando porque você compreende essa língua, que é a língua portuguesa, que também é uma relação que o nosso país foi colonizado, né? Então é uma relação também fissurada aí, que tem marcas, né? A língua geral, que era uma língua misturada de línguas de etnia indígena com línguas de matriz banto e outras línguas quimbundo também, que foram das etnias africanas escravizadas, e era uma mistura também com o português, chamava língua geral. O Marquês de Pombal proibiu a língua geral. Então a língua portuguesa hoje, que ela é falada no território brasileiro, ela também é uma imposição colonial, enfim, depois a gente pensa nisso, apesar do nosso português ter tantas contribuições afro-indígena, ainda bem, enfim, mas aí é uma mistura. Voltando na relação com a memória, já que você está acompanhando, e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, eu já tenho que dizer algo também. Eu faço diversas digressões, e aí eu tento voltar, então você vai me acompanhando aí. A ideia é que a gente volte para o tema. Eu estou pensando a relação com a memória. Se nós, então, temos um saber, que é a linguagem, e se nós produzimos texto na nossa cabeça, quando alguém fala assim para mim, André, mas eu não consigo escrever, eu travo, não consigo. E aí, é por isso que eu fiz a explanação sobre a escrita ser uma forma de poder. Porque eu estou pensando nessa relação, nessa memória. Muitas vezes, ou muitas das vezes, na escolarização, nesse período, nós desenvolvemos uma memória negativa em relação à escrita. Que a escrita, ela é mobilizada quando nós temos que provar algo para alguém, numa avaliação, uma escrita. Escreva
as respostas das perguntas, né? E aí você, se você não sabe, enfim, você tem uma relação de tensão com o ato da escrita. Outra relação também que nós vivenciamos no período, eu pelo menos vivenciei bastante no período escolar, que era copiar da lousa. Então a escrita aí, ela vira uma reprodução de pessoas que já desenvolveram pensamentos e a gente reproduz isso, a gente copia da lousa. Então a escrita muitas vezes é uma memória que está ligado à reprodução, cópia ou à aprovação de determinado conteúdo, né? E não é à toa que o nome é prova, né? Provar algo por meio da escrita. Então pode ser que nós não pode ser que a gente passe pelo período escolar sem desenvolver uma relação expressiva com a escrita. Que muitos desses textos que passam pela nossa cabeça, a gente, de certa forma, encontrar um caminho para expressá-los. Então é um pouco esse convite do nosso primeiro vídeo, dessa primeira orientação nesse formato. Eu convido vocês a, primeiro, pensar nessa relação que vocês têm, nessa memória, e se ela é uma memória negativa, da gente ressignificar ela com muita tranquilidade, pensar na escrita como uma prática e tentar tirar, é algo que eu venho pesquisando, esse peso da obrigatoriedade em relação à transmissão do que eu escrevo. Então por isso que eu perguntei lá no começo do vídeo se a última vez que você escreveu algo sem ser informativo. Como assim informativo? Se eu coloco dentista 9 horas da manhã, quinta-feira é a data. Eu estou utilizando a escrita, mas como informação, para guardar uma informação. E tem também a escrita de mensagem que a gente faz, mas o convite é para pensar se você se lembra da última vez que você escreveu algo sem ter a expectativa de que alguém lesse. Você escreveu algo porque estavam passando textos na sua cabeça, e eu espero que nessa breve explanação a gente tenha chegado nesse consenso de que nós produzimos textos o tempo todo na nossa cabeça, e se nós fomos em algum momento escolarizados, escolarizadas, alfabetizados, nós temos condições de criar esses textos também no papel, enfim, em outras plataformas que a gente escolher. Então o problema para as pessoas que nas oficinas eu encontro, nos estudos para nascer palavra, e falam: André, eu não sei escrever, o que ela está dizendo na verdade é: eu não sei gerar um texto a partir dessa expectativa que eu tenho, né? Seja ela qual for. Assim como alguém fala: eu não sei desenhar. Possivelmente alguém que fala: eu não sei desenhar, primeiro ela tem uma ideia do que seja desenho, talvez, se for o desenho hiperrealista, um desenho com muitas técnicas, pode ser que ela de fato não saiba, mas essa relação de se expressar por meio do desenho, sem uma expectativa do que seja desenho, ela sabe, né? Ela tem essa memória. E é engraçado ali comparar os saberes do desenho e da escrita, porque o do desenho a gente assemelha a algo lúdico, mas que a gente abandona, alguns, né? Não estou generalizando, mas grande parte das pessoas abandona essa forma de expressão, de desenhar coisas, de manter isso, mesmo sem que você trabalhe com isso. Não precisa ser um artista plástico, um grafiteiro para ter essa expressão. E também a relação com a escrita. A relação com a escrita ela é um saber que organiza o nosso pensamento. Então o convite é pensar nessas premissas. Eu estou olhando aqui para ver mais ou menos o tempo ali, que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Pensar nessas premissas. Então o convite é: você que está assistindo esse vídeo, você já produz texto o tempo todo na sua cabeça, então pense na relação com a memória, o que acontece ou o que aconteceu durante o período que você utilizou esse saber da escrita para que você gerasse ou não uma memória negativa. Então se a memória é negativa, o convite é a gente ressignificar, porque nós não temos problemas com a capacidade de linguagem na nossa cabeça. Muitas vezes esse problema ele foi gerado num período de escolarização que nós não utilizamos a escrita na sua potência de criação. Eu acho que para esse primeiro vídeo é isso, e eu quero ler para
eu acho que ele organiza muito melhor do que eu, essa é a nossa primeira conversa. Esse é um poeta brasileiro, Patativa do Assaré. Esse livro é uma compilação de cordéis do Patativa do Assaré, deram o nome de Inspiração Nordestina. Ele teve os livros já bem idoso, né? Ele teve livros organizados por jornalistas, pessoas que eram amigas e amigos dele, porque ele tinha, inclusive, os poemas de cor. Ele recitava, ele tinha uma relação com o saber oral, que é muito bonita, que é muito forte na literatura de cordel. E então, quem não conhece, fuce um pouco aí. Patativa do Assaré é um grande poeta brasileiro. Assaré é a cidade onde ele nasceu e viveu a vida toda, e Patativa é um pássaro. O nome dele é Antônio, mas ele cantava como esse pássaro, né? Então ele recebeu aí a alcunha, o apelido de Patativa, um poeta extraordinário. E por que eu trago ele nesse primeiro encontro aqui em vídeo? Porque o Patativa do Assaré fez até o 4º ano só do ensino fundamental. Ou seja, o Patativa, ele fecha bem aqui a nossa conversa no sentido de, para ter um olhar poético e para desenvolver textos com muita potência do ponto de vista literário, não necessariamente a gente precisa de diplomação, de validação acadêmica. Ela pode ser um outro percurso, né? Não diminuindo. Eu, por exemplo, tenho um estudo na academia sobre criação literária, e não é isso, mas o Patativa ele mostra que é um estado de atenção, uma relação com o mundo, essa capacidade da escritura poética, que a gente pode experimentar isso. É uma forma de perceber o mundo. Vou ler e depois eu vou fazer... na verdade, assim, eu vou fazer o convite, que é um convite para que vocês exercitem. É uma prática que eu vou convidar você a fazer, e depois eu leio, porque acho que depois das palavras do Patativa não tem mais para onde ir. Eu só vou gastar as palavras e não vai ser tão interessante. Então, o Patativa aqui, esse poema, esse cordel se chama Ao Leitor, que ele escreveu imaginando um leitor que ia tomar contato com a compilação de cordéis dele. Então, o convite que eu vou fazer é que você, aqui tem algum momento que ele fala sobre o cheiro dos escritos dele. Ele fala dessa relação. Então eu quero que você aí imagine também um leitor, se você fosse lançar um livro, se você fosse dividir, compartilhar as coisas que você escreve com o mundo, que recado você daria a esse leitor, a essa leitora, a quem vai tomar contato com a sua obra? Esse é o convite, esse é um exercício de criação que eu estou propondo, e depois eu vou deixar aqui o e-mail, você pode enviar também, a gente pode se falar, enfim, trocar aí por e-mail. Vai ser sempre uma alegria receber esses textos. Lembrando que não tem obrigatoriedade nenhuma, você pode fazer esse exercício e não querer enviar, ser algo pessoal também. O que vale é o convite à prática, mas eu sou muito curioso, e se você quiser receber, quiser enviar, vai ser um prazer receber e ler esse material. Qual que é o cheiro, qual que é a relação que você diria para o leitor ou leitora da sua obra, das coisas que você pensa em publicar um dia. Vou ler o Patativa e a gente encerra esse vídeo. Ao leitor. Leitor, caro amigo, te juro, não nego, meu livro te entrego, bastante acanhado. Por isso te aviso, me escute o que digo, leitor, caro amigo, não leia enganado. É simples, bem simples, modesto e grosseiro, não leva o tempero das artes e da escola, é rude poeta, não sabe o que é lira, saluça e suspira no som da viola. Tu nele não acha, talvez com agrado, um trecho engraçado que faça uma escolha, mas ele te mostra com gosto e vontade a luz da verdade gravada nas folhas. Não vá percurar neste livro singelo os cantos mais belos da lira vaidosa, nem bril de estrela, nem moça encantada, nem ninho de fada, nem cheiro de rosa. Em vez de perfume e do luxo da praça, tem cheiro sem graça de amargo suor, suor de caboclo que vem do roçado, com fome, cansado e queimado do sol. É isso.